A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 8 de janeiro. Uma entrevista exclusiva com o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, José Daniel Diniz Melo. Ele faz um balanço sobre o ano de 2020, bem como os planos da universidade para 2021. Ações institucionais durante a pandemia, PDI, heteroidentificação, ENAD 2019, o FRN como referência em transparência, pesquisadores da instituição entre os mais influentes do mundo, interiorização, reinício das aulas. Todos esses assuntos, a partir de agora, aqui. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu mais novo espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano da educação. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Jornal da Educação. Entrevista. O Jornal da Educação desta sexta-feira está recebendo o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, José Daniel Diniz Melo. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Educação. Lembrando que essa entrevista está sendo concedida com todos os cuidados aí, né? Com álcool em gel, a gente está de máscara aqui. Seja bem-vindo ao Jornal da Educação. Boa tarde, Adinaldo. Boa tarde para as pessoas que acompanham o Jornal da Educação aqui pela FM Universitária. É uma grande satisfação poder participar e poder conversar aqui com você sobre o que fizemos nesse ano de 2020 e quais são as perspectivas, né, desse ano de 2021. Professor, o senhor tomou posse em maio de 2019 e já se deparou com um corte de 30% no repasse para despesas de custeio e investimentos às universidades e institutos federais. Entrou 2020, chegou essa pandemia. O senhor esperava tanto problema que acontecesse junto para resolver? Edinaldo, eu vinha de uma experiência que foi muito importante para a minha formação, a minha preparação para esse período aqui na reitoria da universidade, que foi a minha experiência na gestão anterior com a professora Ângela Paiva, da qual eu fui vice-reitor. Então, de certa forma, eu já vinha conhecendo os desafios que uma instituição do tamanho e da importância da UFRN, os desafios que ela enfrenta ano após ano. Mas esses 2 últimos anos, eles têm sido particularmente desafiadores. No primeiro ano, nós tivemos dificuldades que foram desde a dificuldade na execução orçamentária das instituições, indefinições sobre liberação ou não de recursos. Tivemos que tomar decisões muito difíceis aqui na UFRN. E esse ano veio o que eu penso que foi o desafio maior, o desafio da pandemia da Covid, que tem afetado a todas as pessoas do globo, todos os países, e que nós ainda estamos nesse processo de pandemia. Professor Daniel, a pandemia ela foi um problema para toda a sociedade, como o senhor acabou de falar, mas para a educação em especial, tivemos que parar mesmo, no sentido da palavra, em um momento crucial da pandemia. Queria iniciar aqui a nossa conversa, o senhor falando sobre as ações desenvolvidas pela universidade para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Esse foi um período muito difícil. Nós tínhamos iniciado o calendário e já em março, mais precisamente no dia 17 de março de 2020, nós fomos obrigados a suspender as aulas presenciais. E aí a universidade tem uma tradição de um formato de aulas que foi preciso toda uma adaptação e todo um treinamento e uma formação envolvendo os nossos servidores, sejam docentes ou técnicos, e também para os nossos estudantes. Nesse período de pandemia, a UFRN desenvolveu muitas ações. Eu penso que o período que nós temos aqui para essa nossa conversa rápida, ele não seria
suficiente para listar todas as ações que foram desenvolvidas pela UFRN. Mas eu posso listar aqui alguns exemplos de ações importantes que a UFRN desenvolveu. Um deles foi na realização de testes. Nós iniciamos realizando testes apoiando o laboratório do Estado, depois cadastramos o nosso laboratório no Instituto de Medicina Tropical para a realização de testes direto para a população, e nós já passamos dos 50 mil testes realizados aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então é um quantitativo muito significativo de testes. Nós também ofertamos teleatendimento. Isso foi feito aqui em Natal, foi feito em Caicó. Mais recentemente, nós tivemos a notícia da confirmação da aprovação do laboratório na Facisa, em Santa Cruz, para também realizar teste da Covid. Nós sabemos que nós estamos agora enfrentando o que parece ser uma segunda onda. Então, muito importante que o nosso laboratório na Facisa, em Santa Cruz, esteja agora em condições também de ofertar testes para a população, não só de Santa Cruz, mas de toda aquela região. Mas a universidade, no início, onde teve uma falta muito grande de álcool, e nós sabemos como o álcool é importante, isso vai de unidades hospitalares, unidades de saúde, sistema prisional. Então, a UFRN aqui, principalmente através do NUPLAN, produziu uma quantidade muito significativa de álcool 70, e esse álcool foi distribuído aqui para unidades tanto do Estado como de alguns municípios. Nós temos os hospitais universitários. Os hospitais universitários, eles passaram inicialmente a receber pacientes de várias outras doenças para que os hospitais específicos para a Covid pudessem atender a população para o atendimento da Covid, mas depois os hospitais migraram até para ter leitos Covid e ala Covid. Nós temos 3 hospitais universitários, o Onofre Lopes aqui, a Maternidade Januário Cico e o Hospital Ana Bezerra em Santa Cruz, e todos esses hospitais passaram a ter esse atendimento direto. Eles foram muito importantes nessa estratégia de enfrentamento à Covid aqui junto à nossa população. Nós tivemos muita publicação de materiais informativos para a sociedade, cursos, cartilhas, vídeos. Nós tivemos muitas pesquisas realizadas. Foram muitas as ações que a universidade desenvolveu para a sociedade. Aqui, internamente, nós tivemos a iniciativa do ensino remoto, para os estudantes. Houve toda uma preparação para isso, treinamento, especialmente dos docentes, uma oferta de um apoio para que os estudantes pudessem ter pacotes de dados e poder acompanhar as aulas, e também para aquisição de equipamentos. A universidade também preparou um protocolo de biossegurança, que é esse o protocolo que nós estamos seguindo e que ainda vai ser utilizado nas várias etapas agora nesse ano. Então, foram muitas as ações, essas ações continuam sendo desenvolvidas, e eu queria destacar aqui a importância que a UFRN teve, mas em todos os estados do país, como as universidades federais foram importantes no enfrentamento da pandemia. Não há um estado sequer no país onde as universidades federais não tenham desenvolvido ações de extrema importância para o enfrentamento à pandemia. Então, as universidades tiveram um papel muito importante, estão tendo e tiveram um papel muito importante nesse processo de pandemia. Reitor, a gente sabe que a universidade não parou durante a pandemia e deu continuidade a seus projetos, a muitos projetos. Queria que o senhor falasse a respeito do novo plano de desenvolvimento institucional, PDI, que é aquele plano que define o rumo da universidade para a próxima década. Esse é um planejamento que ele não é de uma gestão específica, ele é da instituição. E sendo da instituição, ele precisa ter uma construção muito participativa. As pessoas precisam contribuir com essa construção. Então é um processo longo de construção. O plano de desenvolvimento institucional da UFRN, o anterior, ele finalizou no ano passado, e nós estávamos no processo de discussão quando veio a pandemia.
houve um processo muito dedicado de construção, com muita participação. Nós tivemos encontros em todas as unidades acadêmicas, com a participação efetiva da comunidade. Nós tivemos consulta pública, isso ficou disponibilizado para que as pessoas pudessem contribuir, e nós tivemos um número muito significativo de contribuições. Nós tivemos audiência pública, enfim, e o documento, finalmente, no final do ano passado, foi aprovado pelo Conselho Universitário, pelo Consúnios. Reitor, o ano de 2020 não trouxe só notícias ruins para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A UFRN melhorou o conceito dos cursos de graduação avaliados no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2019, dobrando o número de cursos com o conceito 5. Queria que o senhor falasse sobre esse assunto. Esse é um motivo de muita alegria e muito alinhado com o que nós acabamos de falar do Plano de Desenvolvimento Institucional, que está muito alinhado com a qualidade acadêmica. Já na gestão passada, nós aprovamos uma política de qualidade para os nossos cursos de graduação e de pós-graduação. Então, nessa política, tem várias medidas que a instituição precisa fazer, vários estudos e várias ações que precisam ser desenvolvidas. O que nós estamos vendo agora, nesse momento, já é um resultado desse trabalho que vem sendo feito. Então, a universidade, nesse processo dessa última avaliação agora, nós tivemos um número muito maior de cursos com conceitos 4 e 5, o que demonstra claramente um fortalecimento na qualidade acadêmica. Isso é muito importante porque uma instituição pública como a UFRN, que é financiada pela sociedade, ela precisa ter esse compromisso em ofertar para a sociedade realmente cursos com a qualidade a melhor possível. Então, ficamos muito felizes com esse resultado. Isso é resultado de muito compromisso dos coordenadores de curso, dos professores, dos servidores técnicos, dos estudantes, que são eles que vão lá e fazem as provas. Então, é um compromisso de todos que participam desse processo e ficamos muito felizes com esse último resultado. Esperamos que a universidade cresça cada vez mais em qualidade, como o nosso PDI está apontando para o futuro. E dentro dessa perspectiva de qualidade, a UFRN também foi listada entre as 40 melhores instituições de ensino superior da América Latina e do Caribe. Uma notícia muito importante para a universidade. Esses rankings, esses processos de avaliação, nós olhamos para eles com um certo cuidado, cada um tem a sua metodologia, mas eu penso que o mais importante é que nós efetivamente sentimos internamente na instituição que somos comprometidos com a instituição, comprometidos em ofertar cursos de qualidade, e aí o resultado desse é que a instituição, nas mais diversas avaliações, sejam nacionais ou internacionais, ela está sendo sempre citada como uma instituição com a qualidade que nós sabemos que a UFRN tem. Eu lembro que logo no início da sua gestão, nós conversamos em uma entrevista que fiz, e o senhor falava muito na questão da transparência, que ia trabalhar muito mais a transparência, de forma muito mais efetiva a transparência dentro da universidade. E a UFRN ocupa a terceira posição entre as universidades federais mais transparentes. Queria que o senhor também falasse sobre esse assunto. Esse é um ponto de extrema importância. Mais uma vez, como instituição pública, o nosso compromisso com a transparência tem que ser muito grande, muito sério. Esse ranking que você acabou de citar, que foi uma divulgação pela Controladoria Geral da União, ela mostra a transparência ativa, ou seja, a instituição não somente ela está divulgando informações daquilo que ela precisa divulgar, que ela é obrigada a divulgar, mas ela está tendo uma postura ativa de divulgar para a sociedade, mesmo antes de ser demandada pela sociedade. A gente tem notado, reitor, que a comunicação da universidade ela tem se tornado mais efetiva. É proposital isso? Eu falo isso porque, inclusive, no início da sua gestão, o senhor participou de uma peça que eu achei interessantíssima. Assim, o senhor estava recebendo os alunos que estavam fazendo a matrícula, enfim. Aquilo foi um início dessa reaproximação mais efetiva com a sociedade? Isso, eu penso que você foi exatamente no ponto
importante aí é a questão da reaproximação com a sociedade. Nós, como instituição pública, precisamos estar próximo da sociedade. E a comunicação, especialmente nos dias atuais, a comunicação tem se mostrado como essencial. É preciso que a sociedade tenha conhecimento daquilo que a instituição está fazendo. E isso se faz com comunicação, com a aproximação da sociedade. Então, estamos fazendo um esforço muito grande para aprimorar os canais de comunicação e ficamos felizes com os resultados que estamos já obtendo. Estamos conversando com o reitor da UFRN, José Daniel Diniz. Queria agora conversar com o senhor, professor, a respeito do processo de interiorização da universidade. E o Conselho Superior da UFRN aprovou a criação da faculdade em Currais Novos. Como é que está esse processo? O processo de interiorização da universidade, é bom colocar aqui, que ele é um processo muito planejado, inclusive dentro de um planejamento que envolve outras instituições. Nós temos a presença, além do campus aqui em Natal, nós temos a presença em Macaíba, com a Escola Agrícola de Jundiaí, em Santa Cruz, com a Facisa, em Currais Novos e Caicó. Currais Novos e Caicó eram um mesmo centro, então uma mesma unidade acadêmica. Isso tinha certas dificuldades do ponto de vista de gestão. Nós temos 4 cursos no campus de Currais Novos, nós estamos trabalhando para criar um 5º curso agora, e eu penso que era o momento do campus de Currais Novos ser uma unidade acadêmica independente. Então, do ponto de vista de gestão, nós teremos ganhos importantes, do ponto de vista acadêmico também, porque teremos uma gestão focada naquela unidade. Houve ganhos também para Caicó, que agora a gestão vai ficar focada lá no campus de Caicó. Exatamente. Então, é um ganho geral e, no fim, quem ganha é a universidade e a sociedade, porque nós ganharemos em qualidade nas 2 unidades. Então, foi mais uma iniciativa que nos deixou muito felizes. Nós temos dado uma importância muito grande à interiorização. Agora, por exemplo, como eu citei agora há pouco, nós teremos a realização também de exames lá em Santa Cruz. Então, essas nossas unidades, elas têm se fortalecido muito. Estamos com um processo de construção do prédio onde será a Escola Multicampo de Ciências Médicas, o prédio sede em Caicó, apesar da Escola Multicampo ela ser em Caicó, Currais Novos e Santa Cruz. Então, um investimento muito importante. Hoje a maior obra que nós temos na universidade é desse prédio da Escola Multicampo e em Caicó. Então, nós estamos dando uma importância muito grande a esse processo de interiorização, porque sabemos da importância que ele tem para o nosso estado e para a sociedade. Reitor, a gente vai ter que fazer um breve intervalo, mas vou deixar aqui uma pergunta no ar para o senhor a respeito de outra boa notícia que a UFRN recebeu, que hoje a UFRN possui 7 pesquisadores entre os mais influentes do mundo, né? O que significa isso para a universidade? A gente faz um breve intervalo, na volta o senhor responde para a gente. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações.
Jornal da Educação. Entrevista. Estamos de volta hoje conversando com o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, José Daniel Diniz. No bloco anterior, deixamos aqui uma pergunta, na verdade uma boa notícia que a UFRN recebeu, que 7 dos seus pesquisadores estão entre os mais influentes do mundo. Isso é muito importante também para a universidade, né? Essa notícia também é importante porque essa avaliação que foi realizada, onde esses pesquisadores apareceram nessa lista, é uma avaliação que considera o impacto dos trabalhos de pesquisa que são realizados por essas pessoas, por esses pesquisadores. E aí nós temos 7 pesquisadores aqui da UFRN. Isso mostra que a UFRN, em toda a sua trajetória, que ela teve uma importância muito grande como instituição de ensino, mas aí nos últimos anos ela foi crescendo e se fortalecendo também como instituição de pesquisa e mais à frente como instituição com muito foco na inovação. Queria que o senhor abordasse agora uma ação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONCEP, que aprovou em setembro os procedimentos de heteroidentificação. O que significa isso? Na questão da heteroidentificação, nós utilizávamos até então o processo de autodeclaração. O aluno, o candidato, no caso, fazia a autodeclaração e, em havendo algum tipo de denúncia na universidade, através dos canais normais de denúncia, como por exemplo a ouvidoria, a universidade abria um processo de apuração para tomar as providências cabíveis ou não naquele caso. Enquanto isso, nós discutíamos já há alguns anos a criação de comissões de heteroidentificação para esses processos seletivos. Esse foi um longo processo de discussão, é um assunto que tem uma certa polêmica envolvida, nós temos opiniões distintas, e que bom, né, porque a universidade é formada por opiniões distintas, pela pluralidade, mas chegamos a um entendimento de um formato de criação de comissão de heteroidentificação, e nós já vamos adotar no próximo processo seletivo. Então isso foi um avanço importante, isso dá mais segurança. Nós tivemos denúncias nos anos anteriores que foram e estão sendo devidamente apuradas com todo o critério, com toda a seriedade, mas a comissão já no processo de ingresso, ela dá mais segurança e tranquilidade no processo seletivo. A pandemia prejudicou um pouco algumas ações de extensão da universidade. Quais as perspectivas agora para 2021? Vai depender do desenrolar também dessa questão da vacina, da Covid, né? O desenvolvimento disso tudo. A extensão, ela é um dos pilares, né, de muita importância da instituição. Com a pandemia, essas ações, efetivamente, elas tiveram dificuldades de realização. Algumas ações elas demandam ações presenciais e foi necessário todo um processo de adaptação para se realizar ações de forma remota. Nem todas as ações elas podem ser desenvolvidas. Então, nós já ainda estamos num processo de pandemia, ainda estamos com as atividades, especialmente as de aula, no formato remoto. Já temos algumas atividades presenciais sendo desenvolvidas também, mas esperamos efetivamente que essa pandemia, que essa vacina chegue logo, que a população possa ter acesso à vacina, e a população nos seus vários segmentos, porque nós sabemos que no início serão os grupos de maior risco, não é? Mas queremos que a população inteira tenha, porque precisamos retomar as atividades presenciais. Reitor José Daniel Diniz, e as perspectivas futuras, agora já estamos no ano de 2021, o que o senhor espera para a universidade nesse novo ano? Olha, Adinaldo, se eu tiver que citar, a minha maior expectativa é que a gente passe a ter essa vacina e que a gente possa voltar a desenvolver as atividades presenciais. Eu penso que tem um certo sentimento de tristeza para qualquer pessoa que convive aqui no campus no dia a dia, passar aqui pelo campus e ver o campus vazio. Nós
temos um sentimento de alegria quando vemos o campo cheio de vida e as pessoas desenvolvendo ações o tempo todo. A universidade, como nós já mencionamos várias vezes, a universidade nunca parou, a universidade continua desenvolvendo ações, a universidade tem aulas, tem pesquisas, tem extensão, enfim, tem muitas ações, mas nós queremos muito voltar com nossas atividades presenciais. Esse vai ser um ano muito desafiador. Nós vamos iniciar agora em janeiro o segundo período do ano passado, o segundo período de 2020. Em seguida nós já iniciaremos o primeiro período, mas já com bastante atraso, de 2021. Sabemos dos prejuízos que isso envolve, sabemos que tem alunos que vão fazer agora Enem, depois SISU, e que ficam aguardando o momento de ingresso na universidade. Alguns deles precisam ingressar na universidade para ter apoio da instituição. Nós temos desafios importantes. Eu citaria aqui a questão orçamentária. Nós ainda não temos um orçamento aprovado pelo Congresso para o ano que nós já estamos. Então, nós iniciamos um ano sem ter ainda uma definição orçamentária. Isso nos causa muita incerteza e nós esperamos que isso seja aprovado com a maior brevidade possível. Mas a vacina é o ponto crucial. Precisa chegar a vacina, nós precisamos voltar com nossas atividades presenciais. Professor reitor José Daniel Diniz, já estamos chegando aqui no finalzinho do nosso programa. Vou deixar o espaço para o senhor se dirigir aí à comunidade acadêmica e deixar sua mensagem aí para esse ano de 2021. Olha, Edinaldo, o meu primeiro ponto que queria colocar aqui é o de agradecimento. A universidade, a comunidade universitária fez muito nesse ano de 2020, nesse enfrentamento da pandemia. O compromisso que foi demonstrado pelas pessoas foi muito impressionante. Eu procurei aí a várias unidades, fui em unidades que realizavam testes, por exemplo, de Covid, no IMT, por exemplo, no Instituto de Medicina Tropical. Eu encontrei pessoas aos domingos trabalhando voluntariamente com um vírus, né, que nos causa tanto medo, que é esse vírus da Covid, e as pessoas trabalhando voluntariamente aos domingos e feriados. E lá, é bom que se ressalte aqui, lá eu vi professores, vi servidores técnicos e vi estudantes, pessoas que se dedicaram. E isso não tem como agradecer o suficiente. Então, houve muito compromisso da comunidade universitária. E, além disso, eu quero desejar para toda a nossa comunidade um ano de 2021 com saúde em primeiro lugar, não é? Que possamos ter essa vacina, que possamos ter mais tranquilidade, retomar nossa rotina, mas que tenhamos cada vez mais paz, união e sentimento de solidariedade. Reitor da UFRN, José Daniel Diniz Melo, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Jornal da Educação. Muito obrigado pelo convite, Edinaldo. Uma boa tarde e parabéns pelo programa que vocês estão fazendo. Vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, que é uma realização do Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária de Natal. Bom começo de ano, bom final de semana e até sexta-feira próxima. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.